Bom dia, pessoal de casa. Bom dia a todos me ouvindo. Sim. Ok. Uou. Vamos lá. Vou apagar aqui. Vamos de frente B, Idade Média. Hoje falando de feudalismo para vocês, ok? Bom dia, bom dia, bom dia. Todas, sejam bem-vindas. E aí, beleza? Olá, bom dia. Posso apagar, né, meus amores? Então vamos. Peraí que eu não ouvi nada. Diga. Frente B, Alta Idade Média. Hoje a gente começa feudalismo. Vamos lá, galera. Vamos. Vamos lá, bom dia. Se localizem, por favor. Nós vamos começar a falar de feudalismo. Oi. Espera aí que eu só ouvi professor, depois não consegui ouvir mais. Basicamente, já. Mais um mês, 2 meses, algo assim. Vai lá. Bem, estamos entrando em feudalismo. Última aula nossa, a gente falou sobre Reino Franco e Império Carolíngio. Finaliza com o Tratado de Verdun, 843, século IX.
A partir dali, a gente começa a dizer que o que está ocorrendo na Europa é o chamado modo de produção feudal. Feudalismo. Para falar de feudalismo, a gente então precisa localizar alguns elementos básicos aqui. Deixa eu usar uma cor para grifar e outra para escrever. Então, primeiro aspecto, o contexto. Está ocorrendo a transição do modo de produção escravista para o modo de produção feudal, que é o que a gente vai caracterizar aqui. Beleza? Primeiro ponto para nós, primeira informação, identificar as origens do feudalismo. O feudalismo surge com base em dois elementos políticos, culturais, étnicos diferentes que vão ajudar a criar o modelo feudal. Uma origem é a origem romana, o que Roma dá de contribuição. A outra é a origem germânica, os vikings, o que eles vão gerar de contribuição. Então, segundo tópico para nós, origens. E ao fazer a referência dessas origens, nós vamos analisar primeiro contribuições romanas. Ok. De Roma. Três grandes coisas vão influenciar o modelo feudal. Primeira delas, o catolicismo, o cristianismo. O cristianismo romano, ele sobreviveu às invasões bárbaras. Então nós temos aqui cristianismo. Lá na crise do século III, ainda no Império Romano, para ele não morrer, deixa eu ver o cristianismo se aparece bem. Quase que saiu da linha, né, pessoal? Mas dá para ler, né? O outro... não, eles começam a mexer, é só eu deixar uma margem aqui, ó. O O quase que não passa, minha margem vai até aqui. Né? Contribuição romana. Segundo elemento, tá? Foi criado lá no século III o chamado sistema de colonato. O romano foi trabalhar no campo, numa fazenda autossuficiente chamada de vila, em troca de parte da produção. É um embrião do servo. Então, uma contribuição romana para o feudalismo foi o colonato. E a outra, as fazendas autossuficientes, as chamadas vilas romanas. Tá? Então, esses três elementos vão ajudar a formatar o modelo feudal. Do outro lado, nós temos as chamadas contribuições germânicas. São aquelas contribuições que os povos bárbaros vão trazer para a Europa Ocidental, e essas contribuições germânicas, ou vikings, vão ajudar a formatar um modelo feudal. Professor? Pois não, diga. Você pode explicar colonato de novo? Colonato. O camponês vai trabalhar numa fazenda autossuficiente, mas ele não trabalha de graça, ele trabalha em troca de parte da produção. Vamos lá, você planta trigo, eu vou lá plantar o trigo para você, você é o dono da fazenda, é o dono da vila, a fazenda autossuficiente, e antes você tinha escravos. Não tem mais escravo em Roma. Você não quer me pagar um salário, mas eu não sou escravo, não quero trabalhar de graça. Aí a gente criou o colonato. Eu vou plantar na sua fazenda de trigo, eu vou lá trabalhar para você, e com o que você vai me pagar? Com trigo.
Na hora de colher o trigo, você vai me dar parte desse trigo. Aí eu posso usar para fazer pão, eu posso usar para vender. O meu pagamento é parte da produção. Então eu trabalho em troca de parte da produção. No feudo é quase a mesma coisa agora, né? No feudalismo vai ser algo semelhante. A diferença é que eu vou ter um pedaço de terra para eu usar, onde o que eu produzir ali vai ser meu, e aí eu que vou pagar o dono da terra com parte da produção agora. Vai inverter no feudalismo. Contribuições germânicas. Eu acho que não vai caber aqui no modelinho que eu estou fazendo do romano, vou pôr embaixo, tá bom? Então, contribuições germânicas. Primeira delas, ruralização da sociedade. Então, sociedade ruralizada. Os povos bárbaros, os germânicos, eles não tinham uma vida urbana, como o romano tinha. A vida é no campo, aldeias. Tem minha casa, minha chácara. Tem lá um centro comunitário que lembra uma cidade, mas não é uma vida urbana, é uma vida ruralizada. Então, isso vai ajudar a formatar o modelo de vida dentro do feudalismo. Sociedade ruralizada. Lembra Carlos Magno? Dava títulos de nobreza e lotes de terra para aqueles que se destacassem em combate? Ao fazer isso, o que ele promoveu ali? Descentralização política. Eu estou dando para um nobre um pedaço de terra e o poder sobre aquela terra. Quem manda naquela terra agora é você. Eu não vou aí vigiar o que você está fazendo nessa terra. Eu só quero que você me pague tributos. Você vai me pagar os impostos. Aí você usa a terra do jeito que você quiser. Então, uma contribuição do germânico é o poder político descentralizado. Poder descentralizado. Outra característica é a dívida de sangue, o código de honra, o comitatus. Meninas, não menosprezando vocês, porque se tem alguém que se vinga melhor do que uma mulher, tá para nascer ainda. Mas vocês, meninas, resolvem muito mais as coisas sozinhas. Homem é muito covarde. O homem, para resolver as coisas, ele tem esse negócio do espírito de gangue. Sabe? Vamos imaginar uma situação hipotética. Um cara vem aqui e bate em um menino dessa sala. Foi mano a mano a briga, 1 contra 1. Aí os amigos dele, porque viram que ele apanhou, faz o seguinte: vamos lá bater nesse cara que te bateu. Mano, foi uma briga justa, 1 a 1. Você apanhou, ele bateu, acabou a briga. Não, ele chama os 5 amigos dele, o papagaio dele, o cachorro dele, ele traz o peixinho dele, o tio dele, o avô manqueba dele, ele chama o vizinho dele, o amigo da outra escola, o agiota, ele chama todo mundo para vir bater nesse cara que bateu nele mano a mano. O que é isso? Espírito de gangue. Não, você bateu num dos nossos, vai apanhar de todo mundo agora. Isso é comitatus. Vou traduzir para você lá agora. O germânico tem essa coisa. Se você batia em um germânico, um viking, e arrancava sangue dele, meu amigo, tu estava fodido, porque todos os primos, amigos dele, parentes, até os inimigos dele iam vir junto para bater em você que tirou sangue de um deles. Esse comitatus é a base do poder descentralizado. Existe um pacto entre nós. Eu te dou um pedaço de terra e um título, mas entre nós existe agora um pacto de sangue. Quando eu for para a guerra, eu espero que você venha lutar ao meu lado. Se o seu feudo for invadido, eu vou aí para te dar auxílio militar. Isso aqui vai dar origem à sucerania e vassalagem dentro do feudalismo. E por último, o chamado direito consuetudinário. Significa leis orais baseadas na tradição. É muito difícil ter leis baseadas na tradição, porque elas poderiam ser alteradas, mas elas dão uma confiabilidade. Tá? Por exemplo, é tradição jogar uma criança para o alto e aparar ela na minha espada? Então não pode. Simples assim. É tradição comer carne humana? Então não pode. É tradição estuprar bebezinhos recém-nascidos? Então não pode.
Percebe? Direito consuetudinário. Leis orais baseadas na tradição. Só faz aquilo que é tradição. Ou seja, qualquer coisa muito nova que agrida essa moral ou essa tradição vai ser algo recriminado, vai ser algo proibido. Tranquilo? Sim? Então, direito consuetudinário. Poucos lugares no mundo usam isso ainda hoje, só a título de informação. Um dos poucos que conseguem usar direito consuetudinário, porque não está escrito, gente. São os ingleses. Mas britânico, né, meu amor? O cara que é... Qual é a fama do britânico no mundo, além de ser escravagista e destruidor de países e colonialista e imperialista? Pontualidade, chá, né, cavalheirismo. Ele te mata pedindo por favor, não é isso? Né? Ele estupra dizendo obrigado, não é isso? Mas é o cavalheirismo. O cara consegue manter direito consuetudinário. Tá? Direito consuetudinário. Leis baseadas... Eu já vou mudar a câmera para o pessoal de casa. Nos costumes. Vou tirar aquela foto, já mando no grupo e aí eu mudo a câmera. Você pode pôr ali código de honra. Eu acho que fica um elemento mais bacana. Cadê? Terceiro ano. Eu tenho tanto terceiro ano aqui que eu não posso mandar para a escola errada, né, gente? Foi mal, Rafa. Devia ter feito já isso, mas como eu sei que tem gente copiando, eu marquei. Aí vai perdendo tempo, né? É que aí agora eu posso mudar a câmera. Beleza, pessoal? Vou mudar? Isso, Felipe. Guerra do ópio é por causa do chá. E também por causa do ópio, né? Obviamente. Vamos vender ópio para os coleguinhas. Contribuição romana, contribuição germânica. Então, o que a gente viu agora? Que feudalismo, ele surge... Desliga. Ele surge dessas contribuições, tanto de romanos como de germânicos, para criar o modelo feudal. Tudo bem? Agora, a gente parte para aquilo que é o mais importante sobre feudalismo. Caracterizar o modelo feudal. Então, características. Vamos começar por economia. Características econômicas. Primeira característica. O feudo era o bem de maior valor. Toda a produção é uma produção autossuficiente de subsistência. Então, aqui, produção agropastoril autossuficiente e de subsistência. Por ser autossuficiente, o que você entende por autossuficiente? Produzo tudo que eu preciso, correto? E por ser de subsistência, eu produzo tudo que eu preciso, mas é para o meu consumo. Eu não produzo pensando em vender. E é por isso que a gente quase não vai ter comércio no feudalismo. Porque não sobra, gente. O cara produz trigo para ele comer esse trigo. Ele paga tanto imposto que quase não sobra trigo para ele. Então o que sobra é o mínimo que ele tem para poder viver. Para a gente poder ter comércio só acontece quando a gente tem excedente. Então, eu consigo vender alguma coisa porque eu produzo a mais. Eu produzo pensando na minha subsistência e eu produzo pensando em vender. No feudalismo,
por ser uma produção de subsistência, eu quero garantir minha comida, e como a gente é autossuficiente, eu produzo tudo o que eu preciso, quase não há comércio. Nunca diga que não existe. Em história não existe isso. Não existe nunca. Não existe sempre. Não existe todos. Não existe nenhum. Esses termos em história anulam a questão. Falou que não havia comércio no feudalismo, é falso. Eu não posso provar isso. Não tem como. Essas 4 palavras em uma questão histórica, ela anula a questão. Ela está falsa. Pode ir sem medo. Então a gente usa o meio termo. O que é o meio termo aqui? Ó? Comércio quase inexistente. Como o comércio é quase inexistente, ou seja, acontece comércio? Acontece, mas é muito pouco. Quando que acontecia comércio? Tipo, escambo. Eu fiz cerveja, você fez vinho. Oh, vamos trocar cerveja por vinho? Trocava. Você cria galinhas, eu crio porco. Oh, se me dá uns ovos, eu te dou um pernil. Então, é um comércio mais baseado no escambo. Tem moeda? Tem. Mas vamos lá, vamos imaginar assim. Vamos dar um exemplo? Você foi para uma cidade, passar o carnaval, sua mãe não te deu dinheiro e te deu um cartão de crédito. Filho, leva o cartão da mamãe. Aí você fala, beleza. Aí sua mãe falou, tem tanto lá na conta, pode usar sem medo, beleza. Você chega num lugar, não tem caixa eletrônico e não tem maquininha em nenhum lugar para passar cartão. Não existe Pix. O que adianta ter um cartão cheio de dinheiro dentro se não tem onde usar o cartão? Tem validade esse cartão lá? Não tem. Isso me lembrou uma memória, carnaval de 1992, eu fui pular carnaval em Bonito, sozinho, minha mãe deixou, eu estava com 16 anos, eu acho, peguei um ônibus na rodoviária, levei na mala só cerveja, uma camiseta, uma sunga e uma bermuda, não levei mais roupa, fui para Bonito, desci em Bonito, aconteceu isso, minha mãe me deu o cartão para eu usar lá, para eu ficar tranquilo. Não tinha o banco da minha mãe na droga da cidade de Bonito, ó. Ou seja, eu só tinha a cerveja que tinha na minha mala, uma camiseta, roupa do corpo. A casa que a gente já tinha fechado para alugar já estava alugada, então não ia ter gasto com a casa. Só não passei fome porque a gente descobriu que a galera pulava da ponte de Bonito para entrar de graça no balneário. Então a gente ficava lá embaixo esperando, porque todo mundo que pulava perdia alguma coisa. Aí a gente virou tipo um pirata ali, ficava garimpando relógio, pulseirinha, corrente, dinheiro, botava o dinheiro para secar no varal para no outro dia pegar aquele dinheiro e poder comprar alguma coisa. E pum! Volta para cá agora. Olha o que eu quero que você entenda. Primeiro, não conto essa história para os meus filhos. Segundo, Lucas, você ouviu aí em casa, né? Pelo amor de Deus. Segundo, quase não havia circulação de moeda. Porque não tem onde gastar a moeda. Não tem mercado, gente. Não tem um açougue. Eu produzo, eu crio, eu planto, eu faço. Tem moeda? Tem. Mas vai usar onde? Não tem onde gastar. Se não tem onde gastar, ela vai perdendo sentido. Tudo bem? Então aqui, ó, pouca circulação de moedas. Pouquíssima. Tá tranquilo até aí? Tá tranquilo? Eu tenho que lembrar que o Lucas é amigo do meu filho. Eu não posso contar essas histórias, mas o Lucas é parceiro, né, Lucas? Não dá nada, não. Vai contando essas coisas pro meu filho, não. Você vai falar, puta, olha o meu pai, a aspiração que ele fazia, caralho. Hã? Eu acredito. Os caras às vezes brincam, né? Professor, capitalismo ou comunismo? Eu falo, nenhum dos dois. Feudalismo é muito mais legal. Pensa, não, presta atenção. No feudalismo você podia usar uma capa. Você podia ser fada, princesa, elfo. Podia ser orc, bárbaro, guerreiro, cavaleiro. Mano, fora que no feudalismo tinha uma das coisas mais legais do cosmos. Tinha dragões, mano. Porra, brother. Não, para. Dragão, mano. Não tem dragão hoje. Tem dragão hoje? Aquela coisa que você beijou ontem não conta. Eu tô falando de dragão. Mano, pensa, brother. Mano,
Pensa, fora que no feudalismo eu ia poder vir dar aula de capa. Imagina com uma capa preta, com fundo vermelho, uma capa louca, uma armadura, mano. Eu ia andar a cavalo, brother. Andar a cavalo, meu. Dentro do cavalo. Fora que no feudalismo tem aquelas coisas super legais, tipo peste negra, grande fome. Olha que delícia. Não é? As coisas bacanas. É. Eu lembrei de uma charge do... como é que é o nome daquele tigre? Harold... Não, Calvin. O tigre vem para o Calvin e fala assim, ai, a beleza de Deus está em todas as coisas, né? Como tudo é lindo. Ele olha e fala assim, a peste negra foi linda. Vem, comércio quase inexistente, pouca circulação de moedas. Beleza? Tá tranquilo ainda? Sim? Esse comércio... Vocês estão rachando, né? Não pode ficar rindo mais, não. É verdade. Mas Haroldo não é o tigre que chama Haroldo? O tigre chama Haroldo. Tá viajando, né? É que o menino chama Calvin e o tigre chama Haroldo. Foi isso. Não é Haroldo? É Haroldo. Com H ainda, né? Com H. Nossa, Haroldo é nome de avô, né, gente? Vocês conhecem algum Haroldo? Vocês conhecem, Brasil? Tem uns nomes que você não vê mais, é nome de gente velha. Tipo assim, você não tem um amigo que chama Rodolfo. Raro. Você conhece algum Epaminondas? Você não conhece um Epaminondas? Não, aí, ó, viu? Você conhece um Temístocles? Ai, meu amigo Temístocles. Você não conhece um Temístocles? Você nunca viu um Apolônio na sua vida? Oi, me chama Apolônio. Nunca você viu um Apolônio. Esses nomes já morreram, mano. Uns nomes loucos, né? Temístocles, Apolônio. Né? Napoleão? Não, esse ainda não vi. Aff, vambora. Bem, economia, agropastoril, autossuficiente, de subsistência. Pouca circulação de moedas, comércio quase inexistente. Poder político. Já é a característica que vem de lá. O poder é descentralizado. Poder político descentralizado. O que me gera uma frase. Rei no feudalismo é igual vice-presidente. Era uma figura decorativa, não serve para nada. Ele nada é quase a mesma coisa. Tá? Agora a gente tem que entender por que o rei é uma figura decorativa. É aí que está o X da questão. Então vamos colocar a frase? O rei era uma figura decorativa. Por favor, ele é o rei da coisa toda, ele é o rei. Mas vamos dar um exemplo assim, ó. Estou precisando de água, só um pouquinho, gente. Vou morrer afogado com toda essa água. Eu não, vai que você está com Covid e outras coisas. Você está doido? Não. Não, morro de sede, mas não morro de Covid. É só uma gripezinha. Arranco minha faca, jogo um 6. Ó. Ninguém ouviu isso em casa, né? Tá gravando. Perdão, mãe, não vou jogar faca em nenhuma criança, não. Ó. Exato, só porque não é tradição. Obrigado. Um ponto aqui para a colega que lembrou direito consuetudinário. Olha a referência. Eu sou o rei. Mato Grosso do Sul é um país. Ok? O meu feudo é a cidade de Campo Grande. Olha o tamanho do meu feudo, é gigantesco. É até muito grande para um feudo. Aqui caberiam 5, 6 feudos. O rei, ele manda diretamente no feudo que ele cuida. Eu dou um título de nobreza para ele e uma terra para ele. Sabe onde vai ficar o feudo dele? Lá em Corumbá.
400 quilômetros daqui do meu feudo em Campo Grande. Sabe quantas vezes eu, rei, vou lá no feudo, em Corumbá, visitar para ver o que ele está fazendo lá? Nunca! É, exato, mas aqui vai ser nunca. Mano, uma viagem dessa a cavalo, 400 quilômetros a cavalo, eu vou ficar 6 meses andando assim depois que descer do cavalo. Fora que eu vou ficar assado por 1 ano. Deus do céu, o povo lá de casa não está vendo eu andando assim, não dá nem para ver, gente. Eu estou andando assim. Não dá. Entenda agora o que é figura decorativa. Eu, rei, mando no meu feudo, que eu administro diretamente. Você é o meu nobre que está administrando uma terra minha lá em Corumbá. Quem é o poder real lá? Você é o nobre que está lá. Quem que impõe a lei, a ordem, a justiça? Você. Quem que obriga as pessoas a trabalhar lá? Quem que defende o reino lá? É você. É por isso que a gente fala que o poder é descentralizado. Meus amores, o rei é só mais um senhor feudal. Não existe exército nacional. Significa que os exércitos dependem do senhor feudal que vai mandar fazer armas, que vai treinar homens e vai ter soldados. Ou seja, eu, rei, poderia ter 100 soldados e ele lá ter 200 soldados. Ele tem mais soldados do que o rei. E poder vem da força. Poder vem da força. Ou seja, o poder é descentralizado porque eu tenho. Se 3 nobres aí se juntarem contra o rei, eles tomam a coroa do rei. Eu não tenho tanto soldado assim. É por isso que eu dependo do comitatus, a dívida de sangue, para você fazer um juramento de fidelidade a mim, que vai me proteger em caso de guerra. E, ao mesmo tempo, eu estou te dando a terra. Você, nessa terra, é o senhor absoluto dela. Por isso que a gente fala que o poder é descentralizado. Cada senhor feudal, dono da sua terra, é o senhor absoluto dentro daquela terra. Agora, se eu, rei, vou lá visitar o teu feudo, você vai me receber como rei. Vai estender tapetinho vermelho, vai fazer festa, eu posso dar ordem aqui e ali, porque a terra, querendo ou não, é minha. Mas, enquanto eu não for no teu feudo, quem é o poder real lá, de verdade? O senhor feudal que administra aquela área. Então, poder político descentralizado. O rei era uma figura decorativa. O feudalismo, então, era baseado na relação de sucerania e vassalagem. Tal modelo nasce por causa do comitatus. Então agora vamos explicar o que é a relação de sucerania e vassalagem ali do outro lado do quadro. Aqui eu tirei, né? Não tirei dali. Eu acho. Foi. Então agora a segunda parte. Pessoal de casa, tá outra foto do quadro. O que o povo está viajando aqui? Vamos ver. Ó, o povo não ia cair do cavalo, não, ó. Os mongóis. O povo já quer fazer cruzada, brother. Vou mudar a câmera, ok, pessoal? Vamos jogar na câmera 1 agora. Vai lá. A foto já está lá no grupo, ok? Vamos falar de sucerania e vassalagem. Sucerano é o dono da terra. Por exemplo, o rei era o sucerano maior. Ele é o sucerano de todas as terras. Vassalo é aquele cara que arrenda a posse da terra. Ele pode usar a terra em nome de quem? Do sucerano, do rei. Então,
Vassalo é aquele que arrenda a terra. Vamos tirar a seta, né? Está dentro ainda de política. Vassalo. Aquele que arrenda. Arrendar algo é igual a alugar, só que eu alugo para ter lucro, então eu tenho que te passar parte do lucro, tá? Então, quando um vassalo ganha a posse da terra em nome do sucerâneo, ele tem tributos a pagar, ele tem obrigações com aquele sucerâneo, aquele que arrenda a terra. O sucerâneo prestava apoio jurídico em questões de conflitos entre vassalos e militar quando necessário para proteger o seu vassalo e as terras. O vassalo pagava tributos pela posse da terra e, quando convocado pelo sucerano, deveria prestar auxílio militar. As guerras no feudalismo são meio ridículas, tá? Porque o número de homens é pouco. Não é uma guerra com milhares de homens, é uma guerra, às vezes, assim, o senhor feudal tem 20 homens de um lado e 30 camponeses, homens como soldados. Do outro lado, o outro senhor feudal tem 40 camponeses com enxada na mão e 10 arqueiros e mais 10 soldados. Tem 50. É 50 contra 40. Eram uns negocinhos assim. Mesmo quando envolviam os reis. Porque o número de soldados é pequeno. Gente, para manter soldado treinado, lutando ou armado ali, você tem que garantir arma, comida, armadura. Há custo para isso. Tá? O vassalo pagava tributos, auxílio militar, e alguns mimos, tá? Por exemplo, o filho do sucerano vai casar. Quem tem que pagar lá a festa, quem tem que fazer o banquete são os vassalos. Coisas do tipo. Tá tranquilo ainda? Sucerâneo. Agora vamos lá, ó, vamos desenhar para ficar melhor. Isso aqui é o meu país. É o país X. Cada quadrado desse é um feudo dentro desse país. Esse feudo aqui é o feudo do rei. O rei é o sucerano maior. Beleza? Tranquilo até aqui? Aí eu te dou um lote de terra. Ó. Te dei este feudo. Você é o cavaleiro Pi. Tranquilo até aqui? O rei é o que de você? Sucerano. Você é o que do rei? Vassalo. Porém, olha lá, a terra que eu te dei é muito grande. Aí você pega essa terra que eu passei para você, você é meu vassalo, você pega essa terra e divide ela em lotes de terra menores e entrega isso para outros nobres, o nobre A e o nobre B. A terra é sua agora. Você deu um lote de terra para um nobre aqui e para outro ali. O que eles viraram de você? Seus vassalos. E você virou o que deles agora? Sucerano. Porém, você ainda é vassalo do rei. E esses caras, por serem vassalos seus, também são vassalos do rei de quebra. Ó, eu vou cada vez mais dividindo o poder, descentralizando. Toda vez que eu dou uma área de terra para alguém gigantesca, e você pega aquilo, divide e dá um outro pedaço para um outro nobre, ele vira automaticamente seu vassalo e você vira sucerano dele. Então, eu tenho reis, por exemplo, só para você entender, o rei da Inglaterra era vassalo do rei da França, porque o rei da Inglaterra tinha um feudo na França. Na Inglaterra ele é rei, na França ele era vassalo do rei. Percebe? Porque eu posso pegar esse feudo, que você me passou a posse, virei seu vassalo, e diminuir ele, dividir em partes menores e entregar essas partes para outras pessoas, para outros nobres, que vão fazer deles meus vassalos, e eu, mesmo sendo vassalo de alguém, virava sucerano dele. Tudo bem? Pois não.
Sim, se ele pegar isso aqui, dividir, passar para um nobre de capacidade menor, ele vai virar sucerano daquele cara, e assim sucessivamente. Tá? Imaginem, gente, isso aqui é um país. É que quando a gente fala feudo não é só uma fazenda. Então, o cara me dá um feudo do tamanho de Campo Grande, é o tamanho disso. Eu sou vassalo do rei, ganhei Campo Grande. Vai, acompanha comigo. Só que aí eu pego Campo Grande, pego uma parte para mim, e o restante da cidade eu divido em 15 feudos diferentes para senhores menores. Eu vou virar o sucerano desses 15 nobres, estão me acompanhando, eles vão virar meus vassalos, mas eu ainda sou vassalo do rei, porque ele que tinha me dado a posse geral da cidade. Está entendendo? Então, o feudo é uma unidade de produção gigantesca, e quantas vezes eu dividir e passar para outro nobre, aquele cara vai virando vassalo de outro cara, e assim sucessivamente. É o que a gente chama de subenfeudamento. Diga. Não, o tributo é em espécie. A gente ainda vai ver isso. Ou seja, você vai me pagar com carne, você vai me pagar com trigo, com cevada, com centeio, com cerveja, com vinho. Lá na frente vão começar a voltar a usar moedas, mas por enquanto, nessa fase inicial, não. Tá? Diga. Sim, o nobre é o único cara que pode conceder títulos. O rei concede títulos maiores. Você, nobre, pode me fazer virar Sir, que é o título mais baixo da nobreza. Então, você pega um homem comum e transforma ele em Sir, que seria o cavaleiro. Então, você já pode portar armas e virar o cavaleiro. Mas é o título mais baixo de nobreza. Tá? Títulos de, vamos lá pensar, né? Conde, duque, marquês, visconde, barão, só o rei outorga esses títulos. Mas você é um conde. Eu sou seu soldado, salvei tua vida. Você manda eu me ajoelhar, estranho isso. Arranca a tua espada e me consagra cavaleiro. Eu já levanto cavaleiro. Já sou nobre agora. Já Professor, pois não. Lancelot. Lancelot. O que tem Lancelot? Ele está dando o exemplo. Lancelot, em algumas... ele se tornou Sir porque ele salvou a esposa do rei. Exatamente. Em algumas literaturas, não são todas que concordam com isso, mas em algumas versões, Lancelot é um homem comum, um camponês, que ao salvar Guinevere, a esposa de Arthur, a pretendente de Arthur, ele é elevado ao título de cavaleiro. Depois vai trair o Arthur com ela também, né? Vai mandar uns galhos no Arthur, ok? Em outras versões, Lancelot já é uma referência de nobre. Mas é isso mesmo, possibilitou uma certa ascensão social. Que hora que acaba essa aula? Mas bateu o sino? Hashtag acabou a aula. Putz, grila. Então tá. Obrigado. Até amanhã à tarde. Fiquem bem. Se cuidem. Bye, bye. Tchau, tchau. A revoar. Hasta la vista. Como que o cara... Aí o rei, para ele primeiro, assim, esses reis que vão vir aqui são todos descendentes de alguma relação do Carlos Magno e dos filhos de Carlos Magno e aquele tratado de Verdun. Então ele é descendente desse cara. Agora, podia virar rei matando o rei, tomando o feudo do rei, casando com a filha do rei. Então, isso vai sendo passado. A gente vai ver as estruturas de hereditariedade depois, tá? Sim, porque como não dá para comprar terra, como que você ganha terra aqui? Ou você herda, ou o cara te dá, ou você toma. Então, os caras também vão se unir para tomar terras e outros senhores e ganhar mais poder. Milhares. Mas é pouquinhos caras. Na prática, as guerras eram pequenas, eram poucos soldados lutando.
Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ótimo, beleza. O quê? Correio elegante? O que vai acontecer na escola, gente? É sério que vai ter correio elegante na escola, pro Dia dos Namorados? É um clássico mesmo. Pessoal, vamos lá. Ó, tá, beleza, senta. Vocês estão pagando para as pessoas mandarem correio elegante para vocês, é isso então que eu estou entendendo? Chegamos a esse nível de desespero já. Já está subornando já o pessoal. Quem que é a pessoa, Axa? Do cursinho? Do cursinho, né, Axa? Vamos lá. Ó, na aula anterior, nós definimos, né, o que é Estado, o que é nação e o que é povo. Que é uma das grandes características que o Locke tem em determinar para nós como que a sociedade deve existir. Bom, agora vamos entender uma coisa. Vamos tentar compreender por que ele fala dos direitos inalienáveis. O que é vida, o que é liberdade, o que é propriedade privada. Você é livre para fazer tudo o que você quer? Não? Mas e se você fosse? Ixi! Oi? Você iria burlar as leis? Professor, Fala. na minha família a gente tem uma frase que é falada pra gente desde pequeno. Você pode fazer tudo? Posso. Você deve fazer tudo? Não. Exatamente. Exatamente. Não posso fazer tudo e também não posso ter tudo. O problema é isso aí. Mas vamos lá, vamos entender. Por que é necessário ter regras para delimitar a nossa liberdade? Se não houvesse regras, a Ana Luísa, né, falou que ela já estaria presa. Meu Deus, eu fico imaginando o que essa menina quer fazer, né? Ao nível de falar, eu já estaria presa, né? Como assim? Você também estaria, meu Deus, né? Então, assim, será que nós precisamos das regras e das leis para controlar nosso ímpeto com relação à liberdade? Sim? Agora já foi, passou o momento, né? Já passou o momento. Outra pergunta. Não cai nessa, não. Outra pergunta. Se nós vivêssemos numa sociedade que não tivesse hipótese alguma, não tem delimitação de regras e leis, ia virar uma sociedade super legal, boa, livre, ou seria um caos? Um caos? Ó, e Campo Grandense é um negócio estranho, cara, no trânsito. Ó, Campo Grande é um negócio muito estranho, aproveitando que você falou a questão do trânsito, o como, né, se tendo regras já é um caos, imagina sem regras. Cara, em Campo Grande chove, as pessoas desaprendem a dirigir. Lá no centro eles estão reformando, né? Lá, então tá em obras lá no centro. Tem várias ruas paralelas que estão em obras. Então, assim, para passar pelo centro, você tem que estar com tempo, porque você vai ficar preso no engarrafamento. Sabe por quê? Porque o cara, ele tá vindo aqui, aí tá escrito assim, trânsito impedido. Então dá para ver. Só que o cara, ao invés de dar seta e já começar a mudar de faixa,
Para começar a aliviar o trânsito, para ele poder passar para outra faixa e seguir, não, o que ele faz? Ele vai até o fim, onde chega na placa trânsito impedido, aí ele começa a virar o carro dele, atrapalha todo o trânsito, aí ele começa a entrar devagarzinho, empurrando os outros, tipo, agora eu preciso passar por aqui. Aí ele vai saindo. Isso quando você não está andando lá no centro, você está de carro, de repente, o carro da sua frente para, o cara aperta o pisca-alerta, ele desce do carro e vai numa loja, tipo, deixa o carro no meio da rua. Eu falei, gente, onde nós estamos, né? Como assim? Se tendo regras já temos problemas, imagina sem regras. Então nós temos que entender que liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Então, nem tudo que quero devo, nem tudo que devo posso. Já dizia, né, Mário Sérgio Cortella. Então, nem tudo que quero devo, nem tudo que devo posso. Então, essa relação de poder e de regras, elas são necessárias para a manutenção da nossa sociedade. Então, o que é liberdade? Livre-arbítrio. Você poderia? Como assim? Você pensa em atropelar pessoas no trânsito? Mas, tipo assim, eu teria que. Eu não sei. No caso, preso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você só não atropela uma pessoa no trânsito por causa das consequências ruins disso. Não, mas tudo bem. Nem vai dirigir se continuar pensando desse jeito, né? Não vai nem chegar a tirar a habilitação, né? Se continuar assim. Aqui, fala. Se expressar abertamente, o que seria isso? Não, você pode, você fez aspas, então pode ou não pode? Mas aí é uma questão de você não saber se expressar ou outro não saber compreender o que você está falando? Então, o problema não está na liberdade, o problema está na maneira como eu tento explicar e tento colocar. A liberdade é diferente em cada pessoa? Para cada pessoa? Então, para cada pessoa, eu vou ter um tipo de liberdade. Dê um exemplo. Ah, então aí nós estamos falando com relação a processos culturais. Tá, vou pegar essa sua fala depois. Vamos lá atrás, o de roxo. Eu estou te ignorando mesmo. Lá atrás agora, o de roxo. De ir e vir. Tá, então na sua concepção, liberdade é fazer o que você quiser. Dentro das relações. Podendo ser errado. Então, aí deixa eu ver. Então, na sua visão de liberdade, os posicionamentos, as leis e as normas positivadas pelo Estado não valem. Fala. Perante a Constituição, não é que você atropelar um cara. Você vai ser processado. Assim, não seria proposital. Eu quero atropelar alguém. Aí joga nos 3 fatores.
Você pode, assim, se eu tenho um carro, cara, vai, eu posso atropelar o cara. Eu tenho o potencial de atropelamento, mas eu fazer isso. Agora, já vou para um outro conceito, colar na prova também é válido. Você pode colar na prova, eu posso sacar um papel do bolso e ir para a prova e lá. Considerando que o professor não me pede, será bom, mas falando assim, você pode. É moral, é ética, então, um aluno é extremamente ético. Então, depende muito do fator que você está, da ação que você está realizando. Assim, a moral e ética é extremamente variável do lugar onde você está. Por exemplo, daqui, tem uma quebra de parâmetro, mas não é nada saudita. Então, os valores são diferentes dos nossos. Então, essa é a minha visão sobre a liberdade. Ela não pode ser definida inteiramente, porque ela é dependente de valores que são variáveis. Você não conseguiu. Mas, a humildade é tudo, né? É que você não conseguiu, aí eu resolvi ensinar você como falar agora. Humildade é tudo na vida da pessoa. Tentaram atropelar. Fala. Você tinha levantado a mão. Já parou, já. Ah, então de boa. Então, assim, pelo que eu estou entendendo vocês, nós temos um relativismo aqui na sala com relação à liberdade. Então, na característica de alguns de vocês, não todos, liberdade está relacionado ao processo temporal, à época, à sociedade, à cultura. Então, a liberdade está relacionada a alguns fundamentos temporais. Então, por que, sabendo disso, nós comparamos a nossa liberdade com outros? Por exemplo, por que o brasileiro adora comparar a liberdade de expressão no Brasil com a primeira emenda norte-americana? Porque mesmo você sabendo que liberdade é um processo cultural, social, histórico, temporal, é um paradigma estabelecido para aquele momento, nós ainda comparamos um processo com o outro. Por quê? Eles são mais felizes? Na nossa concepção? E a gente continua comparando, mesmo sabendo disso. Às vezes tem uns fatores, assim, variáveis, né? É variável, verdade. Às vezes o brasileiro se satisfeito com alguma parte dela, Pode falar, vou ler aqui. vai ficar olhando para o outro. Um fator pega no nosso e vai querer olhar para o norte-americano. Isso olha para a liberdade como incompleto. Olha só. Mas será que a pessoa ela realmente entende o que é liberdade de expressão nos Estados Unidos? Será que as pessoas realmente entendem o que é liberdade de expressão nos Estados Unidos? A pessoa não sabia nem, muitos não sabem nem que emenda é. Depende muito do processo educacional. Então, o que o John Locke está falando para nós? Que para uma sociedade ser bem organizada, até a liberdade precisa ser cerceada. Porque se a liberdade for totalmente aberta, nós vamos chegar... Nem nos Estados Unidos ela é totalmente aberta. Por mais que o pessoal fala, não, porque a primeira emenda fala que eu posso falar o que eu quiser, não sei o quê, não sei o quê. Pode. Portanto, que fique no campo da abstração. Chegar no campo da concretude, você pode ser preso. Uma coisa é o cara falar assim, tem vontade de tacar fogo no Congresso americano. Beleza. Tem vontade de entrar lá, né, e bater em todos os congressistas. Beleza. Outra coisa é esse cara aparecer na porta do Congresso e falar, vou jogar fogo no Congresso. Aí ele vai ser preso. Então, o que acontece? Existe uma diferença entre a abstração e a concretude. No Brasil, nós caminhamos por outros lados. Nós já queremos inibir desde o começo. Lá tem uma outra forma de entendimento. Então, a liberdade é um dos fatores que determina a sociedade que nós estamos. Vida. Outro ponto de John Locke. Vida. O que é vida? O que é vida? O que seria vida para vocês? Seria só existir?
Então, vida é só existir? Será que é só isso? Pode falar. Pode ser. Sim. E aí, o que eu mais achei interessante foi quando ele a mais superficial, né? A gente quer descobrir não se lembra. Com certeza. Será uma vida Isso aí não é dele, né? Baruch Spinoza. É Baruch Spinoza. Ele está trazendo a figura do pensamento sobre vida a partir da visão do Baruch Spinoza, que é fantástico. Que é essa ideia de entre a construção, entre o início e o fim, que é as relações de vida. E aí, se a gente vai lá para a escola existencialista Jean-Paul Sartre, nós vamos falar que vida está ligada às nossas escolhas. Então, tudo que você escolhe vai gerar vida, que pode gerar dor, pode gerar sofrimento, pode gerar alegrias, pode gerar momentos ruins, momentos bons. Vocês já tiveram momentos bons na vida de vocês? Já, né? Tiveram momentos ruins? Já. Nossa. Vamos fazer uma roda agora aqui, né? Vamos falar com ela, né? Então, oi, tudo bem, né? Você está precisando de ajuda, quer conversar? Né? Vamos lá. Bom, você mensura a sua vida, tirando ela que eu já sei a resposta, você mensura a sua vida por mais momentos bons ou momentos ruins? Pelos momentos ruins? Você mensura a sua vida mais pelos momentos bons ou pelos momentos ruins? Momentos bons? Mas o que marca mais, bons ou ruins? Você define a sua vida com mais momentos bons ou momentos ruins? Momentos bons. Mas o que marcou mais, bons ou ruins? Por isso que a gente olha, às vezes, para a nossa vida, a gente só consegue perceber as coisas ruins. É por isso que as pessoas acham que a vida é uma droga, às vezes. Não, não é. É que a gente é porque a gente consegue, às vezes, imaginar, não consegue imaginar os bons momentos que nós vivemos. Por que que o John Locke está falando de vida? O Locke fala de vida porque na monarquia absolutista o Estado tem direito da vida do outro. Na visão de Locke, o Estado não deveria ter o direito da vida. O direito à vida é individual. Então é seu. O direito à vida é sua. É você que tem que cuidar da sua vida. É um direito individualizante. E não um direito do Estado sobre você. Aí cai lá naquilo que o Michel Foucault, vocês estavam citando agora, né? O Michel Foucault ele fala chamado de biopoder e biopolítica, que é essa relação. E que depois lá o Mbappé vai chamar de necropolítica, né? Que é a prática da morte a partir das relações da política. Então, querendo ou não, o Estado não tem esse direito. Todavia, para garantir isso, numa sociedade onde você tinha a monarquia absolutista como base, então houve a necessidade de estabelecer essa nova realidade. Que realidade? A realidade desse Estado que pudesse garantir que você tenha o direito à sua vida. No Brasil, nós não temos pena de morte, a não ser em qual momento? Em que momento que a pena de morte no Brasil é aceitável? Em que momento a pena de morte é aceitável no Brasil? Você pode ser condenado e ser morto. Oi? Em momentos de guerra, exatamente. Se você for uma traidora, se você praticar espionagem, se você trair a sua nação, se você fugir da guerra, aí você pode ser condenado por uma corte militar e ser condenado à pena de morte. Nesse caso, na guerra, a maioria dos países eles têm essa maneira de ver, assim, é uma tentativa de fazer com que você não fuja da guerra. Por exemplo, eu mesmo já falei para todo mundo, e a aula está sendo gravada, né? Fica até uma prova contra mim, que se o Brasil entrasse em guerra, eu era o primeiro a fugir do Paraguai. Nossa, mas não pensava duas vezes. Né? Partiu viver no Shopping China, né? Ia ficar lá esperando, né, ver o que ia acontecer com a guerra. Imagina eu, segurando uma arma, o cara mandar para a guerra. Professor, o senhor é reservista? Oi? Você é reservista? Sim, sou. Eu até os 50 anos de idade, né, você fica com seu nome lá, né? Então isso é um problema. Esse é o problema, Reservista. Todo homem, né?
todo homem tem que ir aos 18 anos se alistar ao exército. E você pode ser dispensado ou não. Quando eu fui me alistar, tinha excesso de contingente. O que significa isso? Tinha muita gente querendo servir. Aí eu falei, graças a Deus. O pessoal falou, tem muita gente, você quer servir? Eu falei, não, deixa os outros, né, cara? Eles precisam, né, passar por esse momento tão especial, né? O cara falou, você tem algum problema? Eu falei assim, eu tenho bronquite, eu sou meio doente, né? Cadê minha bombinha, né? Então foi mais ou menos assim. Aí eles falaram, tá, solta esse doente aqui, né? Deixa ele embora, né? Oi. Só os homens? Sim, sim. Aham. O sistema militar é um sistema que foi criado para homens, né? Ele foi abrindo exceções para mulheres ao longo da história, mas assim, ele foi criado para homens. Foi feito por homens para homens. Então, sim, vai ter muito mais vagas sempre para homens do que para mulheres. Sempre vai ter. E já foi bem pior, né? Antigamente era só para homens brancos. Então, por exemplo, o primeiro mergulhador negro dos Estados Unidos, ele, se não me engano, ele quase perdeu as pernas, eu acho. Não sei, tem? Eu acho que ele perdeu as pernas, né? Ele perdeu uma perna. Isso. E assim, por fazer os testes, tá? Eu sei que tem um filme da mulher que foi considerada a primeira mulher a ir para a Marinha norte-americana. Eu lembro do filme, que é o filme com a Demi Moore, uma atriz, que ela raspou a cabeça, tudo, o cara batia nela, né? O cara agredia ela, o comandante dela. Ela estava pagando apoio lá, o cara chegava e dava soco nas costas dela, chutava ela não podia, porque ela tinha que ser tratada igual todo mundo, então ia ser tratada igual todo mundo. Aí o cara batia. Ela foi estuprada no banheiro. Essa história é uma história verídica. Ela foi estuprada no banheiro. Todos os homens foram embora, ela entrou no banheiro. Não tinha banheiro feminino, ela esperou todo mundo ir embora, ela entrou no banheiro para tomar banho, depois, né, do dia de trabalho deles. Aí ela estava lá tomando banho, eles voltaram e estupraram ela lá dentro. E ela não denunciou. Porque se ela denunciasse, ela seria afastada. Que era o que eles queriam, né? Que ela fosse afastada. Então essa foi a primeira mulher a servir a Marinha norte-americana. Passou por N situações péssimas lá dentro. Então, na realidade, foi feito para homens. Por isso que é obrigatório para homens e não para mulheres. As mulheres podem servir, né, ao Exército, à Marinha ou Aeronáutica, se elas fizerem provas específicas, né, para oficiais ou sargento, né, então, para ter carreira lá dentro. Mas servir obrigatório, todo homem, aos completar 18 anos, tem que ir lá no Exército, pelo menos no Exército, né, tem que ir lá, se alistar, vai servir ou não, e depois você tem que jurar a bandeira, aí seu nome fica num quadro de reservas, e se o Brasil entrar em uma possível guerra, aí é convocado, né? Aqueles que estão no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, vão para o fronte, depois eles vão chamando aqueles que precisam. Aí que chama o filósofo. Ela vai eu com o livro para a guerra. Imagina eu na guerra. Oi. Eu falei pro Lucas que não tem problema a gente não ir lá se alistar. E não tem problema? Problema nenhum. Só que vai parecer que o nosso CPF não existe, mas não tem problema nenhum. Você só não vai existir para várias outras coisas. Concurso, você não vai existir para concursos, você perde a sua existência. Mas não tem problema, né? Tranquilo. Só um dia os caras vão chegar lá, você está na faculdade, o cara vai chegar e falar assim, ó, fulano, vem cá. Então, né, como você não serviu o Exército, foi cancelado todos os seus documentos, e a sua matrícula também na faculdade, então, né, tchau. É tenso, cara, é tenso. Então é melhor ir lá, né? Eu fui jurar bandeira, jurei bandeira, falei que eu ia servir o Brasil, não sei o quê, na morte e tudo, né, que eu derramar o sangue. Falei tudo lá que eles mandaram eu falar, eu falei. Mas dentro de mim eu falava, vou nada, né? Vou nada, quero ver, né? Eu ficava lá, não, sim, tô de boa, jurando a bandeira, né? Juro você, até cantei o hino nacional emocionado, chorei lá na frente, lá, de boa. Mas quero ver o Brasil. Ah, o Brasil entrou em guerra com os Estados Unidos. Quê? Partiu Paraguai, né? Não, se entrar em guerra com os Estados Unidos, a gente vai ser bombardeado por drones, né? Então, né, tá no sal, né? Se a guerra for pro Paraguai, eu vou pra Bolívia.
Essa guerra foi para Paraguai e para Bolívia. Não, cara, qualquer Brasil declarar guerra, eu vou para outro lado, né? Tô de boa, né? Eu fui para o Uruguai. O Uruguai é um bom lugar para você ficar refugiado lá. Você só não pode comprar alho e cebola, que é caríssimo lá. Caríssimo, cara. Eu contei para vocês a história do alho. Nossa, cara. Eu estava no Uruguai, a minha esposa falou assim, compra alho, porque ela queria fazer uma comida naquele dia para nós. Ela falou, tem que ir lá comprar alho. Aí eu fui comprar alho. Aí eu peguei um pouco de alho, coloquei assim no saquinho, aí fui pesar o alho. Tava todo mundo me olhando no mercado. O mercado parou para olhar o cara do alho. Aí deu um valor, e converter no valor do peso uruguaio para o real, tinha dado R$800. Aí eu falei, quê? Aí eu joguei aquele negócio fora, peguei né? Coloquei ali, aí deu R$50. Eu falei, caraca, o alho é caríssimo lá. Aí tava todo mundo olhando assim. Aí o pessoal falou, esse cara deve ser rico, né? Tá comprando alho, tipo, né? R$800. É muito caro mesmo. E vende alho no Uruguai, né? Passa aqui na Alemão já, né? Na fuga, compra um monte de alho e vende alho no Uruguai. Dá para viver um ano de boa lá no Uruguai. Não, devo ser o cara do alho, o traficante do alho lá no Uruguai. E isso é o quê? Isso é vida. Vida é a definição. Não isso que eu falei agora, né? Isso que nós estamos falando é sobre vida. E vamos ao último ponto de John Locke, para ver se dá tempo. Que horas são? Falta 5? Ah, tá. Então dá tempo. Ó, propriedade privada. O que é propriedade privada? O que diz que a propriedade é privada? Fala para mim. Quando não é pública. Minha pergunta foi besta, né? Então vamos lá, né? Deixa eu melhorar minha pergunta, então. Quando que a propriedade ela é sua? Ela é privada. A partir do momento que você compra. Então você pode comprar e ter várias propriedades. Oi? Se você tiver dinheiro, você pode comprar várias propriedades. E fazer o que quiser com ela. Não pode fazer o que quiser, mas pode comprar. Tá, mas, por exemplo, eu não posso comprar uma casa e deixar ela desabitada lá. Oi? Pode, dever é outra coisa. Posso deixar sem alugar? Eu sou muito rico, eu quero comprar um monte de casa e deixar vazia. Posso, então. E se meu pai deixar para mim, sei lá, uma fazenda de herança? Bem que podia, né? Mas tudo bem. Se meu pai deixasse uma fazenda de herança para mim, é minha propriedade privada? Meu pai herdou, aí passou, aí é minha? Legalmente, é minha. Então vamos pensar na visão de propriedade privada do Locke. Propriedade privada do Locke é tudo aquilo que você pode ter a partir do seu trabalho. Você trabalhou, você comprou, é seu. Você comprou um terreno, construiu sua casa nesse terreno. É sua propriedade privada? É. Você comprou o terreno do lado, construiu outra coisa, uma outra casa para você alugar. É sua propriedade privada? É. Aí, de repente, né, o quarteirão todo está à venda. Aí você comprou todos os terrenos do quarteirão. Construiu mais 3 casas só e deixou mais a metade do quarteirão sem nada. Oi, Polly, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao planeta Terra, né? Então, aí o que acontece? Você deixou um monte de terreno sem construir nada. É propriedade privada? É propriedade privada ou não? Se você comprou, na visão de Locke, não. Na visão de Locke, não. Na visão de Locke, propriedade privada só é aquilo que você pode ter, comprar, e que você possa produzir nela. Se não está produzindo, não está gerando nada, então você deveria dar a oportunidade para outra pessoa ter, se você não tem condições de produzir. Então a sua propriedade privada só é propriedade privada e só é sua se tiver produção. Se não tiver produção, não é sua. Na realidade, ele está trabalhando e que ele fala o seguinte:
quanto maior o número de pessoas tendo a chance de explorar a natureza e de ter da natureza a produção, menos a chance do maior número de riqueza ficar na mão do menor número de pessoas. Deu para entender? O Brasil tem 1% mais rico. Sabe aquele 1% mais rico? Eles detêm 1/3 da produção do Brasil. 1/3 da produção do Brasil está com 1% mais rico do Brasil. Você tem noção que se esses caras falarem assim, vou embora, vou fechar tudo, 1/3 do Brasil já era. Tem noção disso? As pesquisas dizem que o Brasil tem 1,8 trilhões de PIB, 2019. 1,8 trilhão de dólares foi o PIB. 1/3 disso, o cara fala assim, vou fechar a empresa, não estou nem aí. Você divide isso 1,8 por 3, pega essa parte e zera. Muito mais da metade da população vai ficar desempregada, porque somos dependentes deles. Para não acontecer isso, o Locke fala que o bom é que o maior número de pessoas possível tem uma chance de produzir. Para que você não tenha uma única pessoa, dono de tudo, porque aí, se um dia essa pessoa falar assim, deu, todos vão ser prejudicados. É por isso que ele fala, propriedade privada não é nem aquilo que você herda, porque não deveria nem ser seu. Porque você não trabalhou por aquilo, quem trabalhou foram seus pais. Então, seus pais trabalharam e deixaram para você. Mas, na realidade, quem ajudou e quem trabalhou foram outras pessoas. Então, que na realidade, seus pais deveriam ter deixado para essas pessoas. Aí divide para essas pessoas, elas trabalham, porque você tem que construir a sua propriedade privada e não herdar. Por que ele está criticando a pessoa que vai ser herdeira? Porque ele critica a monarquia absolutista. Como ele critica a monarquia absolutista, como que funcionava a monarquia? A terra é do rei. Aí eu escolhia ele para ser o meu rei lá no sul, escolhia ela para ser minha rainha no norte, escolhia ela para ser minha rainha no leste, e eles vão ter as terras que eu vou dando para eles, né? Escolheria a Polly, né, para que a gente pudesse enforcar, esquartejar depois, né? Só para dar um pouco de alegria para o povo, né? Então, assim, né? Quem não gosta de ver, né? Quem não gosta de ver, né, um esquartejamento no final do dia, né? O pôr do sol, assim, fantástico, né? Então, o que acontece? Faz isso, só que a terra continua sendo de quem? Minha. A terra continua sendo minha. Ninguém trabalhou por ela. Um exemplo básico disso, portugueses chegam no Brasil, dividem o Brasil em capitanias hereditárias, entregam as capitanias para várias pessoas, e essas pessoas vão herdar isso sem nunca terem trabalhado por elas de verdade. E aí tem famílias que continuam se favorecendo disso até hoje, na nossa história, e sem nunca terem de verdade conquistado aquela terra, porque elas receberam a terra de quem? De Portugal, que um dia falou, nossa, né, ninguém cuida dessa terra, né, tem uns índios aí, a gente mata, mas vamos dividir. Então você entendeu a crítica do... Eu estava falando para os alunos da outra sala, e tem um cara no Brasil, que ele é extremamente empresarial, e ele tem investimentos em várias áreas no Brasil. Ele é dono da Ambev, ele é dono de um sistema de educação, ele é dono do Burger King, ele é dono das lojas americanas, ele é dono de aquela empresa que vende frango em... Não, é Popeyes, se não me engano, que vende... Então, é dele também, o royalties para o Brasil. Então, esse cara, a fortuna dele é estimada em 22 bilhões de dólares. A fortuna dele. Ele é o mais rico do Brasil. Imagina se esse cara um dia fala assim, fecha a Ambev. Quantas milhares de pessoas ficariam desempregadas? Imagina se um dia ele fala, a Ambev é a empresa de royalties de cervejaria, tá? Da Brahma, da Antártica, da Skol, de várias. Que agora elas não são mais concorrentes, elas concorrem entre si, mas é tudo de um único dono. Imagina se ele fala, fecha. Imagina se ele chega e fala assim, agora fecha todas as escolas que eu comprei. Em Campo Grande, esse cara comprou uma escola para fechar. Sabia disso?
Essa escola que ele comprou ficava entre duas escolas que ele tinha comprado antes. Uma que ficava aqui, aí numa linha reta, a outra ficava aqui. Só que no meio disso tinha uma escola. Aí ele foi lá, ofereceu, o dono aceitou, ele comprou a escola e ele fechou a escola. Aí ele pegou os alunos dessa escola e falou assim, ó, você pode vir para cá ou você pode vir para cá. Você escolhe. E aí ele fechou essa escola. Então você entende isso? Você entende o que ele está fazendo? Ele vai fazer uma compra de 2 sistemas de educações agora em julho. A editora abriu e está querendo comprar o sistema SAI de educação. Desculpa, o sistema SAS de educação. O SAI é de vocês, né? O SAS que ele quer comprar. Se ele comprar o sistema SAS e comprar a editora Abril, ele vai ser o segundo maior conglomerado educacional do mundo. Jorge Paulo Lemann. Ele é dono daquela rede Elite. Do Eleva, Nota 10, Elite, Máxima, essas escolas. Tá ferrado. A Ford fechou as fábricas no Brasil e foi para a Argentina. A sorte do Brasil é que a Citroën resolveu comprar as fábricas, senão milhares de pessoas desempregadas. Até mais, gente. Beijos. Tchau, tchau. Valeu. Até mais, professor. Valeu. Oi?